tá? Eu sou médica veterinária, eu me formei em 2019 aí na FSM. Eu sou gestora da Propec Consultoria de Abate. É uma empresa que nós temos como foco, eu vou apresentar ela mais um pouquinho depois para vocês, mas temos como foco o acompanhamento técnico de abate de bovinos no estado do Rio Grande do Sul. E eu também sou auditora de abate de desossa da marca Bassar Carne Prêmio, que é uma marca de carnes de São Paulo, tá? A Propec, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper no meio da apresentação, não tem problema nenhum, fiquem bem à vontade, tá? A Propec, então, como eu falei, tá? Ela é uma empresa focada no acompanhamento técnico de abate de bovinos. Eu iniciei com ela em abril de 2019. Eu fiz o meu estágio no Mato Grosso do Sul, meu estágio final, numa empresa que é a PEC-BR, até se vocês tiverem interesse em seguir no Instagram, que ela também faz essa parte de acompanhamento de abate de bovinos. E na faculdade eu já tinha na minha cabeça o que eu queria. Eu já tinha mais ou menos um passo a passo, assim, do que eu teria que fazer para chegar na Propec, tá? E aí, então, eu procurei uma empresa que fosse especializada nisso, fiz o meu estágio final, voltei dia 4 de abril para o Rio Grande do Sul e dia 13 de abril eu decidi colocar a Propec nas redes sociais, enfim, me apresentar, contar qual era a minha experiência, de onde é que eu era, como que era o trabalho. E desde então a gente está no mercado de trabalho. A sede da empresa é São Gabriel, a gente atende todo o Rio Grande do Sul, todas as indústrias frigoríficas, que o produtor, no caso, quem nos contrata para ir acompanhar os abates é o produtor rural, tá? Aí o produtor rural, ele vai nos indicar, ó, Nathalie, eu mandei abater um lote, vamos dizer, 35 animais, no frigorífico Marfrig, em Bagé, tem como ir acompanhar e tudo mais, tá? Então, a nossa vida, basicamente, muitas vezes é na estrada, né? E hoje nós já passamos por mais de 15 indústrias frigoríficas aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem acesso e realiza esse serviço por parte do produtor rural, do pecuarista. Bom, apresentar um pouquinho para vocês a Propec. A gente tem como missão, então, ser os olhos do pecuarista dentro da indústria, fornecendo dados determinantes para a produção de carne, sempre garantindo transparência, honestidade e rentabilidade aos nossos clientes. Nós temos como valores dar sempre o nosso melhor, que ética é inegociável, compromisso com decisões rentáveis, descomplicar sempre e enaltecer o trabalho dentro da porteira. Hoje, a nossa visão da empresa, a gente tem consolidar-se como o braço direito do produtor rural gaúcho. Acho que com essas 3 fotos vocês já podem entender um pouco do que é a Propec e como que o nosso trabalho é realizado em cima de que valores. Bom, então a empresa ela foi fundada com 3 objetivos principais, que é assessorar o pecuarista para que ele tenha máxima rentabilidade no abate de bovinos. Outro foco nosso é a coleta de dados e o gerenciamento de relatórios de abate e auxiliar o pecuarista para a melhor tomada de decisão, para que a gente consiga estreitar e ser um elo entre o pecuarista e o frigorífico. O nosso trabalho não termina no momento de a gente foi lá, acompanhou o abate no frigorífico, ligou para o produtor e disse, deu isso, e acabou. Não, a gente vai no frigorífico, tá? Realiza o nosso acompanhamento de abate, tá? Que vai iniciar desde analisar os animais no curral do frigorífico, tá? Até aqui tem uma foto, vou voltar aqui um pouquinho. Essa foto primeira aqui de baixo é a análise no curral do frigorífico, onde a gente analisa. Muitas vezes a gente não recebe nem foto do gado antes de ir acompanhar o lote. Então, a gente vai para conhecer os animais, eles ainda vivos, padrão racial, para analisar, estão bem de gordura, não estão, para ver se tem algum animal que possa estar machucado, se tem algum animal deitado, a gente, enfim, faz com que ele levante para ver se ele não está machucado, para ver se estão todos bem. Posteriormente a isso, então,
nós entramos, né, na sala de abate, e aí eu vou mostrar para vocês, então, quais são os tópicos que a gente analisa, o que a gente faz, qual é o nosso serviço dentro da sala de abate, dentro da indústria frigorífica, tá? Depois que a gente faz todos esses processos dentro da sala de abate, a gente sai do abate, nós vamos na compra de gado, pedir o romaneio, porque o frigorífico, até ver se eu tenho um romaneio aqui para mais ou menos mostrar para vocês, o frigorífico, ele nos fornece um romaneio, tá? O romaneio aqui vocês vão ver que são colunas, onde vão ter o sequencial de abate do animal, cada carcaça, ela tem uma etiqueta com um número, tá? Vai iniciar na carcaça 1 e vai até a carcaça... tem 413 animais para abater, vai até a 413. Cada carcaça é identificada com a etiquetinha com o seu número, né? Questão de rastreabilidade de carcaças. Os animais são classificados por maturidade, que é a dentição, por conformação, aquela questão de retilínea, convexa, subconvexa, enfim. Acabamento. Tem frigoríficos que trabalham com a questão de raça, tá? Que são frigoríficos que bonificam programas de raça. Tem frigoríficos que não trabalham com essa questão de raça, então eles não classificam. Vai ter o peso de carcaça. Tem frigoríficos também que eles trabalham com faixa A, faixa B, faixa C, que aí vai entrar o que vai entrar nessa faixa para eles dizerem se essa carcaça é faixa A, faixa B ou faixa C. Entra a questão de peso, a questão de acabamento, a questão de conformação de carcaça, tá? Depois aqui também vocês vão ver que tem uma parte que diz se a carcaça foi liberada ou se a carcaça é não exportável, tá? Não exportável é porque a carcaça ou ela foi para algum tipo de tratamento de doenças, por exemplo, a carcaça foi diagnosticada com cisticercose viva, ela vai ter que ir para o tratamento por frio, ou a carcaça pode ir para conserva, graxaria, enfim. Ou também, carcaça foi contaminada, isso eu vou explicar mais adiante para vocês, mostrar algumas fotos, foi contaminada, ela vai ter que ir para algum desses tipos de tratamento, né, de destinos. Ela também vai ser uma carcaça não exportável e tem uma parte aqui, esse aqui é um romaneio do Marfrig. O Marfrig trabalha com uma premiação própria deles, tá? Premiação RS, que se chama, onde existem critérios, né, e preços a serem seguidos, que eles bonificam, dependendo se essa carcaça atinge esses critérios, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas é mais ou menos assim que é um romaneio de frigorífico, tá? Até depois eu posso passar uma foto melhor para o professor Saul para ele mandar aí para vocês. Então, após a gente vai na compra de gado, pega o romaneio, confere, tá? Porque já aconteceu casos de chegar porque no momento do abate a gente faz a nossa classificação. A gente faz a nossa classificação de gordura, a nossa classificação de maturidade, tá? Se a gente vê alguma coisa errada, o certo é tu já interferir ali na hora do abate, tá? Não esperar que finalize o abate, nada. A gente tem que fazer a nossa interferência no momento do abate. É ali que vai gerar o nosso resultado e que a nossa reclamação realmente vai ser atendida e vai, né, gerar o que a gente quer, né? O resultado que a gente quer. Mas, por exemplo, tem o Marfrig, por exemplo, a pessoa que faz essa classificação de gordura, ela faz num sistema ali dela e ela sai numa etiqueta que é colocada na carcaça, tá? Que é lá quase já no final da linha de abate. Muitas vezes, por tamanho de sala de abate, tu não consegue, e pelo que está ocorrendo no momento de abate, muitas vezes o DIF, que é o Departamento da Inspeção Final, o professor já deve ter falado para vocês, enche de carcaças por questão de doença. Muitas vezes tu está lá dentro do DIF, analisando junto com o veterinário as doenças, para ver se está certo o que está sendo diagnosticado, se está certo o destino que ele está dando a essas carcaças. Tu não consegue ir lá olhar a etiqueta para ver que gordura que essa pessoa, né, deu para essa carcaça. Então, a gente pega esse romaneio e faz a conferência. Já aconteceu casos de tu pegar o romaneio e olhar e tava as gorduras totalmente diferentes. O que a gente preza hoje é por animais que tenham gordura 13, 4, 5, já é uma gordura excessiva, tá?
de chegar e tá tudo dos animais gordura 2, os animais eram tudo gordura 3. Então, aí a gente já pega e já diz, não, a gente quer que seja realizada uma nova conferência dentro da Câmara, para fazer uma nova classificação desses acabamentos de carcaça. Se tá tudo ok no romaneio, a gente vai, posteriormente a isso, então, fazer um relatório prévio, tá? Nesse relatório prévio que a gente manda logo após o abate para o produtor, vão ter dados como quantas carcaças 0 dente, quanta carcaça 2 dente, a questão de dentição, a questão de acabamento também, quantas carcaças deu cada acabamento, 2, 1, 2, 3, 4, 5, o rendimento, tá? O rendimento de fazenda, alguma informação que seja bastante importante, se teve alguma condenação, as questões de bonificação também, tantos animais foram bonificados, tá? E, posteriormente, então, esse relatório prévio, o produtor vai nos mandar depois o relatório, o romaneio do frigorífico já finalizado, tá? Porque o frigorífico, logo após o abate, eles nos dão um romaneio prévio, não está finalizado na questão de valores. Então, o produtor, ele nos manda esse romaneio finalizado, a gente faz a conferência e monta todo um relatório final de abate. Nesse relatório de final de abate, o nosso intuito é que o produtor, ele tenha uma noção melhor do que foi o abate dos animais, tá? E também a gente traz dados para o produtor para que ele possa, muitas vezes, melhorar dentro da própria propriedade, tá? Que ele consiga por exemplo, tá dando muito hematoma, são hematomas de fazenda, a gente acha que o senhor pode, né, fazer uma análise na sua estrutura no centro de manejo, para ver se tem algo que possa estar machucando esses animais, conversar com seus colaboradores, enfim, porque existem pontos que o próprio produtor ele pode melhorar por si só, ele não depende do frigorífico, ele pode melhorar lá na fazenda e que vai gerar maior rentabilidade para ele no momento do abate, tá? Outra questão que entra aí também é a parte de que o produtor, ele muitas vezes já vai indo para esse tópico de auxílio ao pecuarista para a melhor tomada de decisão, entra a parte de negociação. Quando o produtor tá lá, eu tenho 50 boi gordo para vender, eu vou ver para qual frigorífico eu vou vender. Existem dois modos de venda, né? Que é a venda a peso vivo, onde os animais são pesados na balança da propriedade. Eles vão para o frigorífico paga por esse peso de balança do animal vivo, né? Só que no abate desses animais, por mais que ele seja a peso vivo, geralmente ele é pago ali na hora do carregamento também o produtor. O animal ele pode no lote ter alguma doença onde vai ser penalizado, ou aí também entra a questão de fêmeas prenhes que vão para o abate e o frigorífico vai descontar, por mais que seja no peso vivo. Então hoje, quando eu iniciei a trabalhar em 2019, olha, 100% dos nossos abates a gente acompanhava abates que eram a rendimento. Hoje já mudou muito essa questão. Nós estamos acompanhando, acho que, vamos botar 50% abates a peso vivo e abate a rendimento. Hoje o produtor ele tem essa desconfiança de que, mas será que está certo isso que estão querendo me penalizar? Porque muitas vezes esses abates a peso vivo, o produtor é pago ali na hora do carregamento, acontece é diagnosticada alguma doença no momento do abate, ou tem prenhez, o frigorífico vai descontar, e muitas vezes o produtor tem que devolver dinheiro para o frigorífico, e o produtor não gosta disso. Então, nós, estando lá dentro, a gente dá a certeza de, não, realmente, essa carcaça ela foi diagnosticada com a doença X e ela foi destinada à conserva, porque o professor acho que já deve ter falado para vocês com questão ao RISPOA, né, que ali estão todas as doenças, todos os achados, né, que a gente pode se deparar no momento do abate e o destino que tem que ser dado a cada um, tratamento por frio, a conserva ou até a graxaria. A questão da penalização, do quanto vai ser penalizado, é o frigorífico que decide, tá? Tem frigoríficos que o tratamento por frio, tem frigorífico que desconta 10%,
Tem frigorífico que desconta 15%, tem frigorífico que desconta 30%. Tem frigorífico que a conserva, eles vão descontar 50%, tem frigorífico que desconta 90%, e tem esses frigoríficos menores que eles não fazem conserva, eles não têm estrutura para fazer a conserva, então eles não pagam nada ao produtor. É a mesma coisa do que ter enviado da graxaria essa carcaça, tá? Então, nessa parte também de tomada de decisão, a gente ajuda o produtor no momento da negociação, tá? Porque a negociação não é apenas ele chegar para um corretor ou para a própria equipe da compra de gado no frigorífico e perguntar: quanto que vocês vão me pagar no quilo do boi gordo? Não, existe mais por trás disso. O produtor ele tem que estar muito ciente de que ele tem que saber o quanto que frigorífico X está me pagando tanto, mas os descontos dele, em caso de doença, são maiores. Então, quem sabe a gente opta por o outro frigorífico. Outra questão é, que nem eu falei anteriormente, tem frigoríficos que trabalham com faixas, e aí a cada faixa, a faixa A paga o preço completo, vamos dizer assim, a faixa B já tem um desconto, a faixa C tem um desconto maior. Então, essa é outra questão, assim como entram as questões das bonificações. Por exemplo, como eu disse, o Marfrig tem o Marfrig hoje em dia ele tem uma premiação, que é a premiação RS, onde ele vai bonificar, por exemplo, machos. Ele bonifica tanto macho castrado quanto macho inteiro, de 0 a 4 dentes, tem que ter no mínimo gordura 3, os machos têm que ter no mínimo 210 quilos de carcaça, tá? Então, existem vários critérios. O frigorífico Silva é um frigorífico que trabalha com as associações de raça. Então, tu tem que ter um padrão racial para mandar para ele, se tu quer atingir a bonificação, tem que ter um peso mínimo de carcaça, tem que ser também animais de 0 a 4 dentes, com no mínimo acabamento de carcaça 3. Então, o produtor ele tem que estar muito ciente disso e ele tem que saber muito bem o que ele produz para ele saber para qual indústria mandar e, assim, para ele ter a maior lucratividade, né? Porque, no fim, o que a gente espera é que tenha maior rentabilidade, que nada mais é do que o maior lucro, né? Então, a gente sempre diz, para falar do porquê a gente faz esse acompanhamento todo, que existem alguns elos, né, que o produtor, ele muitas vezes leva a ponta da caneta, que é a sanidade, é a nutrição, a genética e o bem-estar, tá? Esses 4 pontos, o produtor, ele leva a ponta de letra, assim, para dentro da sua propriedade, tá? Ali tem alguns itens do que entra dentro desses pontos maiores, tá? Mas ele muitas vezes não se dá por conta de que esse animal vivo ele vai virar isso, que nada mais é do que uma carcaça, tá? E é aí que entra a parte do acompanhamento de abate. Porque no abate a gente vai poder ver se esses 4 pontos estão realmente dando certo, se ele está fazendo da maneira correta. Porque não adianta tu investir em sanidade, comprar os produtos mais caros, mas eles não estarem dando o efeito desejado. Aí vai acontecer de aparecer doenças no momento do abate, tu vai ser penalizado. Não adianta tu ter eu faço suplementação dos meus animais, buscando eles colocarem um maior acabamento de gordura para eles serem bonificados, mas não adianta tu dar a melhor suplementação e ela não está fazendo o efeito que tu deseja. Tu só vai conseguir ver se ela está realmente fazendo o papel correto no momento do abate. Então, a gente muitas vezes diz que o acompanhamento de abate é o raio-x da produção, tá? Porque é lá, depois que tira o couro, que tu realmente tem ideia do que tu produz. E é bem complicado, porque hoje os produtores já são um pouco mais adeptos a esse trabalho. Mas logo que a gente iniciou, a gente via, assim, o produtor não conhecia, não sabia o que era, mas por quê? Por que vocês fazem isso? O que adianta? Então, o produtor, muitas vezes, ele não tem noção. A gente sempre diz assim, hoje em dia, com o gado valendo, o que está valendo agora deu uma baixada de preço, mas colocando o preço, mas mesmo assim, ainda é um preço muito bom que está hoje, a gente encontra 20 com 30 no boi gordo, né, rendimento, a gente coloca, o produtor, ele coloca quanto tem romanês aí que a gente pega que é de milhões de reais. Ele entrega milhões de reais na mão de um terceiro, que nada mais é a indústria frigorífica, porque ele carrega os animais, manda para o frigorífico, só que ele se esquece de um pequeno ponto, que antes de passar na balança,
Até passar na balança, esses animais ainda são deles, entendeu? Então, ele tem que se dar por conta de que é que nem eu pegar não sei quantos milhões e entregar na mão de um terceiro e dizer, não, tu pega o meu dinheiro e faz o que tu quiser. O que sobrar, tu me entrega. Então, ele tem que se dar muitas vezes por conta disso. Porque é todo um investimento que ocorre, né, desde dentro da porteira, desde a compra desses animais magros, e ele não pode, acho que aqui ninguém quer perder dinheiro, né, então ele não pode deixar à mercê de outras pessoas, sem saber o que está acontecendo, como que está acontecendo, e só ficar sentado esperando um resultado. E como que funciona, então, esse trabalho e quais são os resultados? Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Essa é uma palestra que eu dei uma mudada, mas eu digo que eu entrei na veterinária porque muita gente pensa, não vou trabalhar com números. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar com números, não me dou muito bem com a matemática, mas foi algo que a gente não teve escapatória, tá? E sei que muitos de vocês aí, dependendo do caminho que seguirem, vão trabalhar com números, porque hoje o que a gente tem que mostrar para os pecuaristas são resultados, e a gente sabe que o resultado que mexe no bolso, tá? É o resultado que tu mostra, tu tá perdendo tanto, tu tá ganhando tanto. É esse resultado que eles querem ver. Então, a gente sempre traz nessas nossas palestras a questão de números, de valores, para que eles se deem por conta, né, da importância do serviço e o quanto eles podem deixar de perder. Então, assim, existem alguns fatores que a gente chama de fatores frigoríficos, tá? Que são fatores que a gente vai analisar, que é dentro da indústria frigorífica, tá? Aqui a gente vai começar pela tipificação de carcaça, e aí aqui vai envolver a questão que eu já comentei sobre a classificação de gordura, tá? Vocês vão ver que no decorrer da palestra eu vou trazendo alguns pontos que eu já citei e mostrando o porquê, né, de analisar isso, qual a diferença que vai fazer de tu analisar ou tu não analisar, tá? Depois tem a questão da doença também, que é das penalizações. O toalete. Hoje o que a gente vê com questão ao toalete é que os frigoríficos maiores, as indústrias maiores, como eles produzem muitos cortes, eles têm um toalete mais agressivo, é um toalete mais pesado. Os frigoríficos menores, como eles vendem carcaça, eles vendem, por exemplo, o dianteiro inteiro, todo o costilhar, o traseiro, eles não produzem muitas vezes tantos cortes, eles têm um toalete menos pesado, tá? A gente não quer que o frigorífico deixe de tirar coisas da carcaça. A gente quer que o que é elemento, por exemplo, que é não carcaça, tá? Eles tirem. O rabo, eles têm que tirar. É elemento não carcaça, eles têm que tirar, entendeu? As vísceras também. Tudo que é não carcaça, isso deve ser tirado, tá? Então, é muito importante a gente saber o que é uma carcaça, do que uma carcaça é composta, tá? O que realmente é carcaça e o que realmente é não carcaça, tá? A gente não quer que eles tirem o que não deve ser tirado, tá? Muitas vezes, tirar gordura que é de acabamento. Não, isso aí não pode tirar. Tirar lesão de vacina quando não tem lesão de vacina. Isso aí também não pode tirar, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. E essa é uma das partes mais difíceis, a questão do toalete, porque o toalete ele muda muito de indústria para indústria, como eu disse. Tem indústrias que o toalete é muito pesado, tem indústrias que o toalete vai ser um pouco menos, né, agressivo. E esse é outro ponto também, que o produtor muitas vezes nos procura para saber, Nathalie, eu pensei em vender para o frigorífico X, como que é? A gente sabe onde que aperta mais em cada frigorífico. Hoje, com a experiência que a gente tem, a gente consegue dizer, o frigorífico X ele tem um toalete assim, assim, assado, tem que ficar de olho nisso, ali eles apertam mais, aqui eles apertam menos. Então, a gente tem essa experiência também de dizer ao produtor, aqui a lesão de vacina, tá? Que essa parte, a lesão de vacina, ela vai entrar tanto como um fator frigorífico, quanto um fator fazenda. Porque se tem lesão de vacina, tem que ser retirado, é óbvio. Ninguém quer chegar lá no supermercado, no açougue, comprar uma carne
que vai ter uma lesão vacinal. Óbvio que não. Então, se tem, tem que ser tirado. Mas se não tem, não tem por que tirar. Então, é isso que a gente bate muito em cima. A questão de contaminação também eu vou trazer mais adiante algumas fotos para vocês terem uma noção do que é essa questão de contaminação, daí eu já explico melhor. E existem alguns imprevistos que ocorrem no momento do abate, como, por exemplo, a carcaça lá no momento de retirada, de passar, de tirar o couro em si, né? Ela, de tirar o couro em si, acabou que... Peraí, pessoal, eu só vou tirar o barulho aqui do meu WhatsApp, que está logado no computador, para não ficar interferindo. Muitas vezes a carcaça, ao passar ali, que vai tirar mesmo o couro, vai acontecer dela... Um pouquinho. Enfim, não. Vai acontecer de muitas vezes esse couro ele fica às vezes mais preso na cabeça e acaba que ao puxar a carcaça cai toda no chão. Caiu no chão a carcaça, bom, é um imprevisto que ocorre no momento do abate, tá? Só que aí o produtor não pode ser penalizado, porque essa carcaça, por ter caído no chão, né, por sofrer essa contaminação, ela vai acontecer de entrar, de ser, né, desviada da linha, vai passar pelo CIF, que é o Serviço da Inspeção Federal, né, e vai acontecer, então, dela ser, muitas vezes, a maioria das vezes, ela é destinada à conserva, tá? Aí a gente tem que ficar de olho para que o produtor ele não seja penalizado por esse imprevisto que ocorreu no momento do abate. Já nos fatores fazenda, que os fatores fazenda é aquilo que eu falei, são fatores que o próprio produtor pode melhorar dentro da sua propriedade, tá? Vai entrar a questão do bem-estar animal, aí entra a parte das contusões nas carcaças, o que é algo, infelizmente, é algo bem comum. É muito difícil tu achar um abate que não tenha nenhuma contusão. A gente já vê até uma melhora do produtor tá se importando mais com isso. A gente tem um cliente que é aqui de São Gabriel também, foi o meu primeiro cliente, e que ele é alguém bem preocupado, sabe, com isso. Ele se preocupa bastante com a produção dele, e na chegada dos caminhoneiros na propriedade, quando vão carregar gado gordo, os caminhoneiros chegam, eles já entregam um papelzinho com algumas recomendações, entendeu? Ah, não gritar, a gente só usa, dizendo que só usam bandeira na propriedade, que choque só em casos extremos, sabe? Então, são coisas que, querendo ou não, muitas vezes o produtor, mas não dá bola, não vai machucar, não sei o quê, mas que fazem realmente diferença lá na hora do abate. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco isso. E aqui também vai entrar a parte de lesão de vacina, tá? Também eu vou mostrar algumas fotos e falar mais daqui a pouco. Então, tudo que eu falar de agora em diante, nós vamos calcular, tá? A gente vai botar uma carga mais ou menos de 35 animais, considerando R$ 21 o quilo, né, do boi gordo. E aqui vai entrar, então, tem cargas muito pequenas, tá? Tem cargas, muitas vezes, de 25 animais, 20 animais, até menores. E tem carga de 250 animais, 300 animais. Então, a gente sabe que esse preço ele pode, né, variar para mais ou para menos. Então, só para vocês terem uma ideia de qual o valor base que eu vou usar para mostrar para vocês, tá? Aqui, então, a gente vai começar já com a questão dos hematomas, tá? Bom, o hematoma no vazio é algo que, assim, ó, é muito corriqueiro. Olha, eu posso dizer para vocês que eu acho que é o hematoma que a gente mais vê. É na região do vazio, tá? Isso pode ser de animal muito apertado ali na tesoura, tá? A gente sabe que tem aquelas balanças que agora apertam também os animais do lado, né, para ele ficar mais contido. Pode ser de cutucão, tá? E acaba por ter uma perda. Vocês estão vendo ali o hematoma e depois como que fica, né, com a retirada desse hematoma. Aí, se a gente calcular isso, colocar uma média
a gente coloca sempre uma média de 300 gramas, tá? Que sejam retirados por hematomas. Que cada animal, 25 animais tenham, né, pelo menos um hematoma. Vão ser retirados 7,5 kg, tá? A R$ 21, aí já tem menos 157,50, que o produtor, né, já deixou de ganhar por essa questão. Tem lotes assim, ó. Bom, teve, eu acho que um lote, que, se eu não me engano, era de 100 vacas. Era algo assim. Gente, teve 200 e poucos hematomas, sabe? A gente sabe que a fêmea tem um temperamento mais, né, difícil de lidar, que ela tende a ter mais hematomas do que o macho, mas tem coisas que são absurdas, assim, sabe? E muitas vezes entra também a parte da fazenda, mas entra também a parte do frigorífico. Tem um frigorífico em especial, não vou citar nomes, mas que a gente vê que o manejo no curral é algo assim, ó, horrível, terrível, sabe? É um frigorífico que a gente sempre acompanha, a peso vivo, mas por o produtor, a gente não tem tanta interferência assim, não interfere tanto por ele ser a negociação a peso vivo, né? Já que o produtor já foi pago, enfim. Mas num abate a rendimento não tem condições, sabe? E aí, muitas vezes, o próprio frigorífico não se dá por conta que, se ele treinar mais o seu pessoal para melhorar esse manejo lá no curral, ele com certeza vai conseguir ter cortes mais padronizados, ele vai estar perdendo menos, né? Ainda mais por ser abates a peso vivo. Aqui, então, o manejo de transporte, tá? O transporte, acho que assim, ó, hoje, praticamente 100%, tá? Dos carregamentos, o transporte é por conta do frigorífico, entendeu? Então, o que o produtor ele tem que estar ciente? Que quando ele fizer o carregamento lá dentro da sua propriedade, o manejo dele tem que ser da melhor forma. Encostar bem o caminhão no embarcadouro, para que nenhum animal, por exemplo, possa ficar um espaço entre o caminhão e o embarcadouro, e o animal enfiar a pata e cair ou quebrar a pata, também já aconteceu casos, sabe? Então, assim, o produtor ele tem que fazer da melhor forma que ele pode fazer até os animais ingressarem dentro desse caminhão, para ele poder realmente dizer assim, ó, o meu trabalho aqui dentro eu fiz da maneira correta. Agora é com frigorífico, eu espero que tudo seja feito também da maneira mais correta possível. Então, aqui na questão do transporte, ocorre de animais deitados, aí vocês podem ver que tem animal deitado, tem outro de pé por cima, tá? O caminhoneiro, ele tem que estar bem ciente de que ele tem que, né, tá de olho nessa carga para, se parou, viu que tem algum animal deitado, tem que fazer esses animais levantarem. Teve um caso de um carregamento, que era um carregamento de fêmeas, tá? Foi tudo ok na propriedade, foram carregadas. O caminhoneiro andou um pouco até a cidade, quando parou num posto, viu que tinha uma fêmea deitada. E aí eu sei lá por que cargas d'água ele decidiu dizer que essa fêmea tinha se quebrado, estava deitada e tinha se quebrado. Não sei se ele não tentou levantar ou se ele tentou e não conseguiu levantar esse animal. Ele voltou com o caminhão para a propriedade, fez descarregarem todos os animais na propriedade para tirar essa fêmea que estava deitada. Vocês imaginem o estresse desses animais. Carrega animal, anda no caminhão, volta no caminhão, desce tudo de novo, tira essa fêmea que no final ela não estava quebrada, mas no fim ela não foi nem carregada, ela ficou na propriedade, carrega todos os animais de novo, tá? Então, são coisas assim que muitas vezes a gente vê que o próprio pessoal da indústria está despreparado. E aí é isso, o frigorífico não se dá por conta, né, do quanto ele mesmo pode estar perdendo. Aí nesse abate teve até um caso de rigor mortis precoce, né? A gente leva em consideração, né, a questão do estresse desses animais, e aí é que entra o nosso papel. Mas aconteceu isso no carregamento. Pode ser por conta disso, esse estresse dos animais, né, que tem ocasionado, então, esse rigor mortis precoce. E aí o frigorífico não quer pagar, tá? Quer descontar, não, a gente vai descontar, era 90% que eles queriam descontar do produtor, e aí entra a nossa parte, né, de interferir, de mostrar que não. No fim, foi pago integralmente, normalmente,
esse animal ao produtor, né? Aqui, então, eu mostro algumas fotos de carcaça, que são hematomas, geralmente esses hematomas muito grandes, generalizados, são hematomas de transporte, tá? O animal caiu no caminhão, veio deitado, pisotearam por cima dele. E aí, quanto que custa isso? Porque geralmente essas carcaças, elas vão ter outro destino. Além de ter ser feito um toalete bem agressivo nelas, né, para tirar toda essa questão de hematomas, né? Então, aqui bem por baixo, mas bem por baixo mesmo, 2 quilos, tá? Retirando de cada animal nesse toalete. Em 3 animais são 6 quilos. A R$ 21 já são menos R$ 126. Ó, gente, tem animal, teve carcaça já, que foi retirado 30 quilos. E aí, vocês vão ver, acho que é o próximo aqui. Olha essa carcaça, tá? Olha como ela ficou pós-toalete. Tá, só que é assim, ó. A gente vê, porque o abate, ele não é aquela coisa, é rapidinho ali, acabou. Não, a gente tem que ficar lá dentro, mas a gente chega mais cedo, a gente acompanha os outros lotes que estão passando. E o que a gente vê muitas vezes tem lote que ninguém acompanha. A maioria, eu acho que dos lotes, ninguém está lá dentro da indústria representando o produtor ou o próprio produtor para acompanhar. E aí é feito esse toalete, tá? Tudo isso que foi retirado não deveria ter sido retirado, né? Se o animal não apresentasse esses hematomas de transporte. Como são hematomas, contusões de transporte, o produtor ele não pode ser penalizado. Então, tudo isso que é retirado, a gente faz a pesagem, a gente pede, vamos fazer o toalete mais, né, agressivo. Tudo que tirarem, vocês, por favor, separem, que a gente vai fazer a pesagem para passar para a compra de gado, para que esse peso seja adicionado, né, ao romaneio e o produtor seja pago por isso, tá? Só que quando não tem ninguém lá dentro, vocês acham que eles vão pegar isso aqui, tudo que foi retirado, pesar e passar para compra para o produtor ser pago? Não. O produtor é penalizado, né? Ele pode não ser penalizado, por exemplo, porque muitas vezes essa carcaça, dependendo do grau dessas contusões, ela vai ser destinada para conserva, tá? A conserva, a gente vai colocar que ela penaliza 50%, tem frigoríficos que penaliza até 90%, tá? Então, se tu botar uma carcaça de 250 quilos, é 5.250 que vale essa carcaça, né? Então, vai ser, metade dela vai ser 2.625. Essa carcaça, ela vai passar por esse toalete e ainda vai ser destinada à conserva. Então, existem 2 fatores aí. O primeiro fator é pesar, a gente pesa tudo isso que foi retirado dessa carcaça para que o produtor não seja penalizado. E outra, que a gente sabe que essa carcaça só foi para conserva por causa dessas contusões. Então, a gente já, quando sai do abate que vai para a compra de gado, a gente já diz, teve tantos quilos que nós pesamos, que foi de uma carcaça assim, assim, assado, e outra que ela foi para conserva por causa de contusão. Então, o produtor ele não pode ser penalizado por isso. Ele não pode ser penalizado nem nesse toalete mais rigoroso, né, onde esse peso dessa retirada vai ser adicionado, vai ser pago a ele, e ele também não pode, né, sofrer com esses 50% de perda, né. Então, aí é outro ponto. Porque muitas vezes pode até acontecer do produtor não estar no abate e não ser penalizado por esse 50%, tá? Porque aí, como vai chegar lá no sistema, que é uma conserva por contusão, enfim, o produtor não pode não ser penalizado. Mas esses quilos que foi tirado a mais, ele nunca vai ficar nem sabendo que foi retirado, que foi feito esse toalete, que foi tirado 20, 30 quilos, 10 quilos. Então, aí entra um papel bem importante, né, nosso, para que o produtor não seja penalizado injustamente, né. Depois, aqui nas doenças, tá, aqui uma das doenças, olha, tirando as doenças de víscera, né, que vai entrar hidratidose, fasciolose, uma das doenças que a gente mais vê é a cisticercose, tá. A gente tem essa questão de que volta e meia tá mudando a lei do que um cisto calcificado não penaliza, um cisto vivo vai ser destinado ao tratamento por frio. Então, a gente tem que estar sempre bem atualizado, né, com questão à legislação, o que, né, é o certo, o que pode penalizar, o que não pode.
Eu até estava comentando antes de iniciar a aula com o professor que a gente tem visto bastante casos também de tuberculose, né? Lesões sugestivas de tuberculose. Então, essas questões da doença, a gente faz sempre que uma carcaça ela vai ser nas linhas de inspeção. Acho que o professor já deve ter falado para vocês das linhas A, B, C, enfim. Elas vão ser inspecionadas, vai ser encontrado cisto, por exemplo, na parte da cisticercose, vão ser encontrados cistos, vai ser desviado, então, para o DIF, o Departamento da Inspeção Final, a carcaça, né, com a cabeça, língua, as vísceras, tá? Para que seja feita, então, né, uma inspeção mais detalhada nas vísceras e nessa carcaça. A partir disso, a gente faz todo esse acompanhamento junto com o veterinário para ver se realmente, realmente esse cisto é vivo, realmente esse cisto é calcificado, tá? Ou seja, a doença que for, tá? Para ver se realmente o diagnóstico está correto. E se o destino que ele vai dar, que é o tratamento por frio, a conserva ou a graxaria, está de acordo com o que diz o RISPOA, né? Está de acordo com a lei. Aqui entra bastante, né, a parte de sanidade da propriedade, porque a gente sabe que tem muitos animais que são comprados, que tu não sabe se o outro produtor tratou ou não tratou, se tem algum histórico, né, de cisticercose, de tuberculose ou alguma doença dentro do rebanho, né? Então, é aqui que a gente vê se realmente essa questão do tratamento está sendo feito da maneira correta ou não, né? Se o produtor, tudo que eu estou gastando em medicamento, ok, está fazendo o efeito desejado ou não está. Teve um abate esses dias que o produtor perdeu 5 carcaças. Imagina, bota hoje um preço médio, né, de R$5.000 por carcaça. Então, realmente é um prejuízo bem grande, né? A gente está lá realmente para, né, afirmar que está correto todos os destinos, todas as penalizações, né? E é um ponto para o produtor já se atentar, né? A gente tem que tratar para tal doença, o foco é essa doença. A gente vê muita lesão no pulmão em questões de confinamento, né? A maioria dos confinamentos hoje já faz protocolos de entrada visando essas doenças respiratórias, mas acontece ainda de encontrar. Então, essa é uma parte de que a gente também dá um feedback para o produtor, além de a gente mandar no nosso relatório as doenças que penalizaram, a gente também manda doenças que não penalizaram. Deu tantas fascioloses, deu tantas hidatidoses, deu bronquite no pulmão, aconteceu deu um caso de actinobacilose, enfim, todas as doenças que aconteceram no abate, a gente, né, tem acesso a esses dados e a gente manda para o produtor para ele ter uma noção. Aqui entra o manejo vacinal. A gente sabe que o manejo vacinal, muitas vezes, ele é feito da maneira incorreta dentro da propriedade, tá? Aqui a gente tem uma foto, então, de um manejo vacinal sendo feito nem no tronco, não tá? Isso aqui é um perigo não só para o animal, mas também para os colaboradores, tá? Aqui tem algumas fotos de lesões vacinais na hora do abate. Olha, ali vocês podem ver no pescoço o pus saindo. Ali, tem uma bolinha, vocês podem ver na costela. O que a gente encontra de lesão vacinal na costela e atrás da paleta é algo, assim, fora do comum. Que são locais que não são indicados para fazer, né, esse manejo vacinal. Tem lotes, teve um lote uma vez que até nem era nosso, eu estava esperando entrar o nosso lote na sala de abate, estava sentada olhando, e tinha um lote que eu juro, assim, acho que 90% das carcaças tinha lesão vacinal na picanha. Então, tem lotes de produtores que a gente acompanha que realmente vacinam na picanha. E aí, tu tem que mostrar, tem que dizer o porquê não vacinar, que isso interfere diretamente, né? Enfim, toda essa questão. Então, são coisas básicas que muitas vezes vocês podem estar pensando, mas isso aí todo produtor já deveria saber. Mas infelizmente não sabe. Aqui vocês podem ver essa parte do pescoço que está para fora, é essa parte aqui, que foi retirado. Que está tomada de pus, tá? Foi retirado do pescoço. Então, olha, tem abates que, assim, que a gente estima, a gente faz uma estimativa no nosso relatório de perdas, tá? Não só por contusão, mas também por lesão de vacina.
a fim de que o produtor, né, ceder por conta daquele valor que aparece ali. E a gente já manda também algumas dicas para melhorar o manejo vacinal, né, a fim de diminuir essas perdas. Tem abates que o produtor perde quase R$ 2.000 por questão de retirada de abscesso vacinal, tá? Porque é algo realmente muito corriqueiro. É difícil tu achar algum lote que não tenha lesão vacinal. Acho que a gente nunca encontrou nenhum lote que não tenha algum abscesso, né, de vacina. Aqui tem mais algumas fotos, ó, de como que fica o pescoço do animal com a retirada desses abscessos vacinais, tá? Geralmente eles se encontram na região do pescoço, mas como eu falei, ainda a gente encontra lesão de vacina na picanha, atrás da paleta, na costela, tá? Então, quanto que daria isso? Vamos colocar que tenho retirado 2,28 quilos. Isso aqui a gente pegou uma média de alguns estudos, tá? É uma média também. O Marcos, que trabalha comigo, é zootecnista, e trabalha também na Propec, o TCC dele foi em cima de retirada de abscessos vacinais. A gente fez um levantamento, tá? Dos clientes Propec, de todos os abates que a gente analisou em determinado período de tempo. Essa é uma média que é retirada por animal, tá? Por animal, a gente entende uma carcaça inteira, que seria juntando duas meias carcaças, entendeu? Então, é dos dois lados do pescoço. Tu coloca 18 carcaças nesse lote de 35 animais, que é o que a gente está tomando por referência. Aí a gente já tem menos R$ 800, que é perda de retirada de lesão vacinal. E aqui entra, tem lesão vacinal, tem que ser retirado, não tem como não ser retirado. Não tem que ser retirado. Então é isso que a gente bate muito em cima, porque tem frigorífico, muitas vezes, eles já entram metendo a faca no pescoço e estão nem aí se tem ou se não tem lesão. Não, o certo é fazer um corte e olhar, tocar ali naquela região do pescoço para ver se tem alguma lesão. Tem essa desossa que eu acompanho, ela muitas vezes a gente encontra, né, em alguns cortes, lesões vacinais, até mesmo na picanha também, no momento da desossa, quando já tá ali a picanha, né, no formato de picanha mesmo, esse que a gente encontra, né, na gôndola, a gente encontra, então, lesão vacinal nos cortes. Existem alguns processos na sala de abate, como a esfola, tá? A esfola nada mais é do que a retirada do couro, que muitas vezes eles são feitos da maneira incorreta. Por exemplo, essa segunda carcaça ali, olha, o pedaço de matambre que foi retirado dessa carcaça, tá? Aqui, ó, bem no meio ali, ó, da carcaça, ela tá sem acabamento também, vai saindo gordura no couro, tá? E isso são coisas que a gente interfere, tá? Tem uma indústria principal que tem sempre problema na retirada do couro, tá? Ou sai a ponta do matambre, ou sai pedaços muito grandes do matambre, então a gente tá sempre batendo em cima, porque querendo ou não, tu pode olhar e dizer, Nathalie, mas olha, é bem pouquinho que sai. É bem pouquinho, mas se tu for juntando de pouquinho em pouquinho, isso dá bastante. Num lote de 100 animais, o quanto que não representa essa retirada. Então, é algo também que a gente interfere no momento do abate, né? Para que a esfola seja feita da melhor maneira possível. E existem alguns outros processos que, se forem realizados da maneira incorreta, vão gerar contaminação de carcaça, tá? Que é a oclusão do esôfago, a evisceração, né? Que é a retirada das vísceras, e a oclusão do reto. Esses três processos em si, tá? Se eles forem feitos da maneira incorreta, acabarem, né, furando, por exemplo, furou o rumen, vai ocasionar, né, a contaminação da carcaça por esse material gastrointestinal. E quando a carcaça é contaminada, ela fica assim, ó, com esse material esverdeado que vocês estão vendo, tá? Isso não pode simplesmente, vamos lavar. Não, isso não pode ser lavado. Essas partes contaminadas, elas têm que ser retiradas da carcaça, tá? Isso é algo que acontece por culpa, né, de um processo incorreto dentro do frigorífico. E o que a gente faz? Essa carcaça, ela é desviada da linha, tá? Muitas vezes ela não, se é muita contaminação, ela vai ir para
a gente presencia que ela vai para o DIF, tá? Quando não é muita contaminação, ela vai para um toalete do próprio frigorífico, tá? Também ela é retirada da linha e vai para um toalete do próprio frigorífico, onde eles tiram todas essas partes contaminadas. Tudo isso que é retirado, a gente faz a pesagem, porque o produtor também não pode, geralmente esse osso do peito ele é retirado, tá? O produtor não pode ser penalizado por isso. Não pode simplesmente tirar o osso do peito e era isso. A carcaça vai seguir o seu caminho normal, vai voltar para a linha e seguir o seu caminho normal. Ok, mas ele não pode ser penalizado e ter esse prejuízo. Então, a gente faz toda essa pesagem. Existem carcaças que mesmo depois de serem limpas, por estarem muito contaminadas, né, elas vão ser destinadas para conserva. Ontem mesmo teve um caso de um cliente que a carcaça estava toda contaminada, foi feito todo um toalete, tá? Tanto que foi retirado até algumas costelas da carcaça. A gente fez a pesagem de tudo isso que foi retirado. Se eu não me engano, pesou quase 40 quilos, tudo que foi retirado das carcaças, tá? E essa carcaça ainda foi mandada para conserva. Então, primeiro, tem que fazer a pesagem de tudo isso que foi retirado. E segundo, o produtor não pode ser penalizado, né, pela questão da conserva. E a gente vê, se não tem ninguém lá dentro do abate, a carcaça vai passar por esse toalete super rigoroso. E era isso, vai voltar para a linha e o produtor nunca nem vai ficar sabendo que essa carcaça foi desviada e que ele perdeu alguma parte, né, algum peso, né, foi perdido pela questão desse toalete. Então isso é algo bem corriqueiro que a gente encontra quase que diariamente nos frigoríficos. Já teve casos de indústrias que muitas vezes no início do abate a primeira e a segunda carcaça sempre eram desviadas por questão de contaminação pela serra de meia carcaça tá suja. Eles não terem limpado da maneira correta, enfim, né? E aí acabava por sujar a carcaça. A maior parte da carcaça, né? Sempre, às vezes, aparecem sujidades até lá no traseiro mesmo. E aí essa carcaça era desviada. Então, são coisas que acontecem, mas que o produtor ele não pode ser penalizado. Aqui tá algumas porções que são retiradas, tá? De contaminação. Tudo isso a gente faz a pesagem. Então, se colocar... Eu sempre gosto de colocar os valores por baixo, porque já é um valor, né? No final, vocês vão ver o valor que vai dar. E aí, imagina se fosse mais do que isso. Se a gente retirar 3 quilos de contaminação a R$21, dá R$63. Se 4 carcaças entrarem por contaminação, é R$252. 3 quilos é algo bem pouco de contaminação mesmo. E se tu não tá dentro da sala de abate, isso vai ser retirado e vida que segue, carcaça que segue para a linha, e era isso, o produtor não fica sabendo e eles não vão fazer a pesagem dessas porções que foram retiradas. A questão da tipificação, aqui tem uma escala, né, de acabamento. Aqui foi como eu falei lá no início, tá? Carcaça com acabamento ausente, que é aquela carcaça que chega a ser azul. Ela, com certeza, vai sofrer uma penalização, né? Por não apresentar nenhum acabamento de gordura, não é o desejado, tá? O Marfrig hoje, ele ainda está penalizando, até nem comentei lá no início, eu falei que era a partir da gordura 3, mas ele ainda está penalizando, não, bonificando animais gordura 2, tá? Na sua premiação. As bonificações de raça bonificam a partir de gordura 3, tá? E esse é um ponto de que a gente tem que estar sempre de olho, porque vai interferir diretamente no que o produtor ganha. O que a gente, assim, acontece de a gente perguntar, tá, mas por que não gordura 3 nessa carcaça? Olha o ponto tal, olha esse ponto, olha aqui na questão da costela, olha a maminha que já está preenchida. Enfim, porque isso vai interferir diretamente no quanto o produtor vai ganhar. Por exemplo, aqui, ó, 250 quilos de carcaça a R$21, dá 5.250. Se a gente colocar um animais 4 dentes, gordura 3, ele vai receber 7% de bonificação. Isso colocando bonificação de raça, tá? Isso se ele tiver, né, o racial definido, enfim.
Tu colocando o valor mais os 7%, dá 5.617,50. Uma diferença de carcaça com bonificação e sem bonificação de 367,50, tá? Se apenas três carcaças do lote, eles classificarem como gordura 2 e não como gordura 3, o produtor já está perdendo mais de R$1.000. Então a gente vê que é uma diferença bem grande. Tem muitos abates, assim, ó, que a gente tem que conversar com os classificadores, mas porque assim, é uma questão de que é um ser humano ali classificando, entendeu? Muitas vezes tu tem a má sorte de antes do teu lote passar um lote que é tudo gordura 4. Então teu olho parece que já fica calibrado para aquela gordura 4. Qualquer gordura um pouco menos, tu já vai fazer com que ela caia lá para baixo, entendeu? Então são fatores que vão interferir diretamente, né, nessa classificação. A gente sabe que muitas vezes tem uma rotatividade grande de classificadores de raça, então a gente está sempre em cima disso, tá? Para que essa classificação de acabamento seja feita realmente da maneira correta, para o produtor não ser penalizado de maneira nenhuma, tá? Já teve vezes que o classificador não atendeu o nosso pedido, a gente teve que pedir revisão de classificação dentro da Câmara, tá? Para que o produtor não fosse penalizado. E aqui entra a parte da dentição, então, tá? A dentição, ela também é feita de maneira, assim, por uma pessoa, tá? Maneira visual e tal. Os animais 0, 2, 4 dentes, os animais são animais jovens, né? Considerados animais jovens. São os animais que maior recebem maior bonificação. Então, se a gente colocar aqui no caso das fêmeas, uma novilha pagando R$21 o quilo e vaca pagando R$20 por quilo, uma novilha e uma vaca com o mesmo peso tem uma diferença de R$230 no que vai ser pago para a novilha, que vai ser pago para a vaca, tá? Então, esse é outro ponto. Tem produtores que, por mais que o frigorífico não tenha programas de bonificação, o acerto do produtor com o frigorífico é R$21 por quilo para animais até 4 dentes, R$20 por quilo para animais 6 e 8 dentes, tá? Então tem que estar bem em cima da dentição. Já teve vários e vários casos de que a gente teve que a pessoa ali classificou, a gente foi conferir e não era aquilo, tá? Hoje o que é? 4 dentes, por mais que aparece 4 dentes bem grandes e o quinto dente, que no caso já vai ser 6 dentes, ele já esteja rompido, ele vai para 6 dentes. Esse é o correto, tá? Por mais que ele não esteja grande como os outros, mas esse é o correto. Então tem que ser muito bem analisado, porque a gente sabe que vai existir uma diferença, tá? Outra questão que entra aqui também é que a gente sempre diz para o produtor, por que não buscar separar o lote? Eu tenho um lote de tantos animais, eu vou separar um lote só de novilha e outro só de vaca. Muitas vezes o frigorífico que está te pagando mais por novilha não te paga um preço tão bom por vaca. Então, para buscar, né, um maior lucro nos dois lotes, por que não mandar para frigoríficos diferentes buscando um melhor preço, né? Esse é um ponto bem chave da negociação. Acho que aqui dessa questão da dentição era isso. Então, aqui, se 3 carcaças forem classificadas da maneira incorreta, né, com mais dentes, vai ser já R$690 de diferença que vai gerar, né, de prejuízo ao produtor. Então, quanto que vai ser, depois de todos esses cálculos, quanto que vai ser o prejuízo? Então, aqui a gente colocando por cima, tá? O destino de carcaça, tá? Que é aquela questão dos hematomas da conserva, doença que aconteceu até um caso, agora falando para vocês, antes de falar a tabelinha, que a carcaça foi desviada, tá? A gente entrou no DIF e estava junto com o veterinário ali olhando, enfim, e aí, por um erro ali no momento que o veterinário se confundiu, ele ia dar o destino de conserva para uma carcaça do nosso lote, sendo que ele estava analisando as vísceras de outra carcaça, tá? Que era uma carcaça. Aí a gente olhou, porque quando a carcaça entra, tu já tem uma ideia
a gente sempre vai, olha, vê onde é que está a plaquinha vermelha, que sinaliza a lesão, a gente já vai, olha para ver onde que está mais ou menos a lesão, para a gente ter uma ideia, né, do que pode ser, do que vai ser o diagnóstico, né? E aí a gente já tinha uma ideia de que não ia ser penalizado, tá? Que ia ser diagnosticado ali, a carcaça ia seguir, enfim. E aí nisso a gente começou a olhar e a gente se deu por conta que aquela víscera que ele estava analisando e dizendo que era da nossa carcaça não era da nossa carcaça. Então deu tempo, né, da gente interferir e dizer, não, mas vocês estão fazendo a relação víscera e carcaça errada, enfim. Imagina se não tá no momento do abate, tu leva uma conserva de graça para casa, um tratamento por frio de graça, entendeu? Sendo que não é nem da tua carcaça aquilo. Então, aqui entra no destino de carcaça, a questão de retiradas de hematoma e de lesão de vacina, muitas vezes são 2 pontos que podem ser melhorados dentro da própria fazenda, né? Depois a parte de contaminação, a parte da certificação, que é a questão da gordura, né? A parte de dentição, aí tá um total de um prejuízo que pode ser num abate, tá? Num lote de mais ou menos de 35 animais, que o produtor pode ter se ele não estiver dentro da indústria frigorífica, tá? Então, acho que esse valor reflete bem a importância, né, de estar acompanhando o abate, de estar lá dentro, de não entregar não sei quantos R$ 1.000 na mão do frigorífico e deixar que ele faça o que ele bem entender. Aqui alguns resultados, tá, de alguns clientes que a gente alcançou com o acompanhamento de abate. Aqui é rendimento de fazenda, tá? Quando em 2018, quando ele não havia acompanhamento de abate, não existia ainda acompanhamento, a empresa, a Propec, né? E depois, em 2019, quando a gente já começou a acompanhar os abates desse produtor, o quanto a gente conseguiu aumentar de rendimento, né? Comparando os mesmos períodos, né, dos 2 anos. Aí aqui tá, ó, o quanto foi aumentando de rendimento de acordo com o período. Depois, aqui também é outra com questão à lesão de vacina, tá? Esse aqui foi o primeiro abate que a gente acompanhou desse produtor. Imagina, quase 70% do lote apresentava lesão de vacina. E aí a gente conversando com ele, a gente indo da propriedade, conversando com os colaboradores, troca de agulha, sabe? Não a mesma agulha que tu coloca no frasco, não pode ser a mesma agulha que tu vai aplicar no animal. Enfim, todas essas questões que são questões básicas, mas que muitas vezes eu tenho pressa de fazer esse manejo. A pressa é inimiga da perfeição, né? Isso a gente já sabe. Então, orientando da melhor forma possível, olha o quanto que diminuiu de lesão vacinal e o quanto que imagina que o produtor deixou, né, de perder por coisas básicas de manejo.